Você já sentiu como se estivesse preso, parado, como se algo invisível estivesse a segurar os teus passos? Já teve aquela sensação de que, por mais que se esforce, tudo parece travado? As portas não se abrem, as oportunidades escapam, as orações parecem que não passam do teto. E nesse momento o desespero começa a sussurrar que talvez não haja saída. Talvez você pense: será que estou a ser castigado? Será que Deus se esqueceu de mim? Mas e se eu te dissesse que existe um caminho, que há uma força que não se vê, mas que é mais real do que qualquer corrente que te prende hoje? E se eu te dissesse que há uma resposta, não para te explicar o porquê, mas para te ajudar a atravessar o agora? Hoje quero falar contigo sobre algo que pode mudar tudo: o poder da oração. E eu não estou a falar da oração repetitiva, automática, que sai da boca sem passar pelo coração. Estou a falar daquela oração que nasce no fundo da alma, aquela que vem quando tu já não tens mais forças para continuar, quando o chão parece ceder, quando tudo desaba, quando ninguém entende. Essa oração, meu querido, minha querida, tem um poder que o mundo não consegue medir. Às vezes achamos que para orar, precisamos estar espiritualmente fortes, com tudo em ordem. Mas a verdade é o oposto. Oração não é para os fortes, é para os fracos. É para os cansados. É para os desesperados. É para os que estão no limite. Porque a oração verdadeira é um clamor da alma que diz: Deus, eu não consigo sozinho. E é nesse momento que o céu se inclina. É nesse momento que Deus se aproxima. Não por causa das tuas palavras bonitas, mas por causa da tua verdade. Vida muitas vezes parece um labirinto. Vamos tentando e esbarrando nas mesmas paredes. Damos voltas, repetimos erros, carregamos medos que nem sabemos de onde vêm, e tudo parece ficar travado. O trabalho, a saúde, os relacionamentos, até a fé. E nos perguntamos: por que tudo está assim? Mas a verdadeira pergunta deveria ser: com quem tenho conversado sobre isso? Porque na correria do dia a dia, falamos com todos, pedimos conselhos, procuramos vídeos, lemos frases motivacionais, mas esquecemos de falar com aquele que pode realmente destravar tudo. Deus está mais perto do que imaginas, mas Ele não invade. Ele espera. Ele escuta o teu silêncio. Ele observa as tuas lágrimas. Ele conhece os teus pensamentos mais escondidos. Mas Ele espera que tu o chames, que tu abras espaço para Ele entrar, que tu digas: Senhor, vem. E é aí que a oração começa, não com fórmulas, não com frases prontas, mas com entrega, com rendição, com verdade. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não é uma sugestão, é uma promessa. Clama, e eu te responderei. O problema é que muitas vezes deixamos de clamar, porque achamos que já tentamos tudo, porque oramos uma vez e nada mudou, porque o silêncio de Deus dói. Mas Ele nunca deixou de ouvir. E hoje Ele quer que tu clames de novo. Com fé, com coragem, com sinceridade. Talvez estejas aí agora, sentado, deitado em pé, a ouvir esta mensagem. Talvez estejas por fora a sorrir, mas por dentro, quebrado. Talvez tenhas pensado em desistir. Talvez estejas a viver num ciclo onde tudo se repete. Sempre que algo bom começa, algo o destrói. Sempre que tentas dar um passo à frente, alguma coisa te puxa para trás. Isso não é normal. Isso não é natural. Há batalhas espirituais que só se vencem com oração. Não com esforço humano, não com lógica, mas com joelhos no chão e coração rasgado diante de Deus. Agora quero fazer-te uma pergunta. Quando foi a última vez que tu oraste com todo o teu ser? Não por obrigação, não por medo, mas por confiança. Quando foi a última vez que disseste: Deus, faz o que precisa ser feito, só não me deixe sozinho? Essa é a oração que transforma. Essa é a oração que quebra cadeias. Essa é a oração que faz o céu se mover. Há algo que o inimigo odeia,
ver um filho de Deus a orar. Porque quem ora resiste. Quem ora permanece. Quem ora não é facilmente enganado. E o inimigo sabe que se ele conseguir silenciar a tua oração, ele consegue silenciar o teu destino. Por isso, hoje, quero convidar-te a orar comigo. Não importa onde estejas. Não importa se tens fé ou se estás em crise. Não importa se erraste ontem ou se te sentes distante. Deus não rejeita um coração sincero. Antes de orarmos, deixa-me contar-te uma história. Uma mulher desejava muito engravidar. Já tinha tentado de tudo. Exames, tratamentos, promessas. Nada funcionava. Um dia, no desespero, ela trancou-se no quarto, caiu de joelhos e orou como nunca antes, não com fórmulas, mas com dor, com verdade. Ela chorou, ela gritou, ela entregou. E naquele momento algo invisível foi quebrado. Ela sentiu paz. Não ficou grávida imediatamente. Mas dias depois, sem explicação, os médicos disseram: o teu corpo mudou. Alguns meses depois, ela estava grávida. A oração mudou o ambiente. A oração curou o invisível. A oração abriu o ventre e o coração. É isso que Deus quer fazer contigo agora. Ele quer tocar onde ninguém toca. Ele quer libertar o que está amarrado. Ele quer curar o que está escondido. Mas ele precisa que tu digas: sim, Senhor, eu quero. Agora, feche os olhos onde estás. Respira fundo. Esquece o que está ao redor. Esquece os ruídos. Este momento é só teu e de Deus. Vamos orar juntos. Repete comigo, se quiseres, ou apenas escuta e deixa que essas palavras entrem na tua alma. Senhor meu Deus, eu chego diante de ti agora, não com palavras bonitas, mas com a verdade do meu coração. Estou cansado. Estou travado. Já tentei sozinho e falhei. Mas eu creio que tu podes libertar-me, que tu podes abrir o que está fechado, que tu podes curar o que está ferido. Eu entrego-te agora, Senhor, toda a frustração, toda a dor, toda a paralisia, toda a solidão. Eu entrego-te cada área da minha vida que precisa de ti. Visita agora a minha alma. Visita o meu lar. Visita o meu corpo. Visita o meu coração. Toca onde eu não consigo tocar. Faz o que só tu podes fazer. E mesmo que eu não veja nada agora, eu escolho confiar. Porque sei que estás a ouvir-me. Porque sei que estás comigo. Em nome de Jesus. Amém. Respira fundo. Deixa essa paz permanecer contigo. Algo começou agora. Tu talvez não vejas ainda, mas o céu já se moveu a teu favor. Porque a oração nunca é em vão. Nunca. Deus ouve. Deus responde. Deus age. No tempo certo. Do jeito certo. Da maneira que mais vai abençoar a tua história. Se esta oração falou contigo, não deixes. Para depois, continua. Ora de novo esta noite. Ora amanhã. Faz da oração o teu refúgio. Faz da oração o teu segredo. Porque quando tu oras, tu entras numa dimensão onde nada é impossível. E lembra-te sempre, tu não estás sozinho. Deus está contigo, e Ele vai à tua frente. O que estava travado vai se destravar, porque há poder na tua oração. Já oraste sentindo que nada aconteceu? Já te ajoelhaste, choraste, clamaste? E no final tudo permaneceu igual? A vida continuou travada. O problema ficou ali, intacto. E tudo dentro de ti começou a perguntar: será que Deus me ouviu mesmo? Ou pior, será que Ele ainda me ama? Hoje, quero falar contigo sobre essa dor silenciosa, a dor de quem já tentou orar, de quem acreditou, esperou, mas não viu nada mudar. E por isso, está a um passo de desistir. Muitos pensam que perderam a fé. Mas, na verdade, o que perderam foi a esperança de serem ouvidos. Porque, no fundo, a maior dúvida não é se Deus existe. A maior dúvida do coração humano é: será que Ele se importa comigo? E eu quero começar esta conversa dizendo que sim, Deus se importa. Mesmo quando estás em silêncio, mesmo quando o céu parece fechado, mesmo quando tudo em ti está a gritar por uma resposta e ela não vem,
Ele continua contigo. Mas há algo que precisamos compreender. Deus não responde sempre no nosso tempo. Ele não fala sempre da forma como esperamos. E muitas vezes, Ele trabalha primeiro em silêncio. Porque o silêncio de Deus também é linguagem. Às vezes é no silêncio que Ele está a alinhar coisas que tu nem vês. Às vezes é no tempo de espera que Ele está a preparar o terreno do teu coração para algo muito maior do que aquilo que pediste. Muitas pessoas desistem de orar não porque deixaram de acreditar, mas porque se decepcionaram. Elas clamaram com todo o coração, esperaram com fé, mas a resposta não veio. Pelo menos, não como elas imaginavam. E é aí que o inimigo planta uma mentira perigosa. Se Deus te amasse, Ele já teria feito. Mas essa mentira precisa ser arrancada da tua alma agora. Porque o amor de Deus não se mede pela velocidade da resposta. O amor de Deus é constante, eterno, imutável, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. A Bíblia diz, em Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso significa que, por vezes, não é Deus que se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Às vezes por pecado, outras vezes por mágoas, orgulho, incredulidade. E isso cria uma barreira invisível que nos impede de sentir a resposta. Mas a boa notícia é que essa barreira pode ser quebrada hoje, com arrependimento, com sinceridade, com humildade. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele não vira o rosto quando alguém, mesmo cheio de erros, se volta para Ele com verdade. Pelo contrário, Ele corre ao encontro, Ele abraça, Ele restaura. Agora, eu quero fazer-te uma pergunta que talvez nunca tenhas ouvido num vídeo como este. Quando oras com confiança ou com medo? Oras como quem mendiga uma migalha ou como quem confia num pai que ama e ouve? Porque há uma grande diferença. Quando tu oras sabendo quem és, um filho, uma filha, a tua oração muda de tom. Tu deixas de suplicar como quem duvida e começas a declarar com fé, como quem já crê que Deus está a agir, mesmo antes da resposta chegar. Deus responde orações, mas Ele responde com sabedoria. Às vezes, Ele diz sim, outras, não. E em muitos momentos Ele diz, ainda não. E isso não é castigo. Isso é cuidado, é proteção, é amor. Há situações em que Deus está a preparar algo tão grande, tão perfeito, que se Ele te desse agora, poderia te ferir. Ele espera porque quer que tu estejas pronto, e enquanto isso, Ele trabalha dentro de ti. Lembras-te de alguma oração tua que nunca foi respondida, e depois percebeste que, na verdade, foi livramento? Eu conheço a história de um homem que orava todos os dias para entrar numa empresa específica. Ele fez tudo certo, preparou-se. Foi chamado para a entrevista. Orava todos os dias, mas não foi escolhido. Ele ficou frustrado. Achou que Deus não o ouvira. Passaram-se 3 meses, e aquela empresa foi alvo de uma investigação por corrupção. Pessoas foram presas, e ele entendeu. Deus o livrou. Deus não o rejeitou. Deus o protegeu. Muitas vezes o que vemos como perda é cuidado disfarçado. Por isso, nunca confundas o não de Deus com rejeição. O não de Deus pode estar a salvar a tua alma, a proteger o teu futuro, a preparar um caminho melhor. Romanos 8:28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não algumas. Todas. Até as negativas, até os atrasos, até os silêncios, até o não. Tudo coopera para o teu bem quando tu amas a Deus. Agora fecha os olhos por um momento. Pensa na oração que fizeste e que ainda não foi respondida. Pensa no silêncio que mais te magoa e entrega isso a Deus neste instante. Diz: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Porque a confiança em Deus começa quando o entendimento termina. Vamos orar juntos agora. Repete comigo se quiseres. Senhor,
Hoje eu venho diante de ti com tudo o que sou, com as minhas dúvidas, com as minhas decepções, com os meus silêncios. Eu confesso que às vezes penso que tu não me ouves, que o céu está fechado. Mas, hoje, eu quero crer de novo. Eu escolho confiar, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Eu entrego nas tuas mãos tudo aquilo que não sei mais como resolver. E eu peço, restaura a minha fé, cura o meu coração, alinha o meu espírito ao teu. E se há algo em mim que impede a resposta, mostra-me e transforma-me. Em nome de Jesus. Amém. Respira fundo. Deixa essa oração entrar. Deixa a paz invadir o teu coração. Porque algo mudou agora. Talvez não à tua volta, mas dentro de ti. Porque a oração sincera não muda apenas o ambiente. Ela muda a alma. E quando o coração muda, o resto começa a mudar também. Talvez ainda demore. Talvez ainda haja caminhos a percorrer. Mas Deus ouviu-te. Ele não esqueceu. E no tempo certo, vai escolher os frutos das sementes que plantaste com oração. Se esta mensagem falou contigo, guarda-a. Volta a ouvi-la quando a tua fé enfraquecer. Partilha com alguém que precisa lembrar que Deus ainda responde. Porque Ele responde. Sempre. Mesmo que em silêncio. Mesmo que de forma diferente. Ele nunca deixa de ouvir um coração sincero. Já te sentiste tão fraco que parecia que nem tinhas forças para orar? Já estiveste diante de uma situação tão pesada que tudo o que conseguias dizer era: Senhor, ajuda-me. E mais nada? Talvez tu acredites que orar com poder é algo reservado apenas para os fortes, para os espirituais, para aqueles que estão firmes na fé, com tudo no lugar. Mas deixa-me dizer-te algo que talvez tu nunca tenhas ouvido com o coração aberto. Até a tua oração mais fraca pode abalar os céus, se for feita com sinceridade. A autoridade na oração não vem da tua força, vem da tua identidade. Tu não oras com poder porque sabes tudo ou fazes tudo certo. Tu oras com poder porque és filho, és filha, porque tens livre acesso ao trono do Pai, não por mérito, mas por graça. Quando um filho fala com o Pai, o céu escuta, e quando esse filho confia, mesmo fraco, o céu age. A tua oração não precisa ser longa para ser poderosa. Não precisa ter palavras bonitas para tocar o coração de Deus. O que ela precisa é de verdade, de entrega, de fé, mesmo que pequena. Jesus disse que com fé do tamanho de um grão de mostarda, tu podes mover montanhas. Ele não pediu fé enorme, ele pediu sinceridade. E essa sinceridade, essa confiança humilde, é o que dá autoridade à tua voz no mundo espiritual. Talvez hoje tu estejas cansado. Talvez estejas num momento em que pensas: eu nem sei mais como orar. E está tudo bem. Porque quando tu não tens palavras, o Espírito Santo ora por ti. A Bíblia diz em Romanos 8:26 que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até o teu silêncio pode ser oração. Até o teu suspiro mais profundo pode subir como clamor ao trono de Deus. Não deixes o inimigo calar a tua voz. Ele sabe que se conseguir te fazer parar de orar, ele te enfraquece. Porque a oração não é só o que conecta o teu coração a Deus, é o que te dá força para continuar. Quando tu oras, mesmo fraco, tu estás a resistir, tu estás a lutar, tu estás a manter o céu aberto sobre a tua casa, sobre a tua mente, sobre a tua história. Conheci a história de uma mulher que estava desesperada pela libertação da sua filha. Ela via a jovem afundar nas drogas, afastar-se da família, rejeitar tudo o que era bom. Todas as noites aquela mãe orava, mas um dia, ao ver a filha inconsciente no quarto, ela fez diferente. Ela pôs a mão sobre ela e disse em voz baixa, mas firme: Satanás, tira as tuas mãos da minha filha. Ela é de Deus.
Eu não vou desistir. Aquela oração foi curta, foi fraca na aparência, mas foi feita com autoridade. E dias depois, a filha acordou dizendo que tivera um sonho com correntes a serem quebradas. Hoje, ela está liberta. Há algo que quase ninguém te ensina. Autoridade espiritual nasce da rendição, não da força. Quando tu te sujeitas a Deus, quando te entregas por completo, tu recebes poder para resistir ao mal. E o inimigo foge. É o que diz Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe, há momentos em que tudo em ti grita, desiste. Mas aí tu te ajoelhas, mesmo sem força, mesmo sem saber o que dizer. Tu apenas dizes, Deus, eu ainda estou aqui. E isso muda tudo. Porque Deus não se impressiona com palavras. Ele se move por corações que não desistem. Por almas que escolhem continuar, mesmo em lágrimas. Tu já reparaste que as maiores vitórias na Bíblia vieram depois de momentos de profunda fraqueza? Moisés, antes de libertar o povo, disse que não sabia falar. Elias, depois de grandes sinais, pediu para morrer. Davi, o grande rei, passou noites chorando sozinho. Até Jesus, no Getsêmani, suou sangue. Todos, em algum momento, foram fracos, mas todos oraram. Todos confiaram. E todos venceram. Não deixes que a tua fraqueza te paralise. Deixa que ela te leve à presença de Deus, porque é no altar que a força é renovada. É na presença que a identidade é restaurada. É na oração que tu te lembras de quem és e de quem é o teu Pai. Agora fecha os olhos, onde estiveres. Respira fundo. Esquece o que está à tua volta. Este momento é sagrado. É entre tu e Deus. Tu não precisas fazer uma oração perfeita. Só precisas ser verdadeiro. Só precisas confiar. Vamos orar juntos. Deus Todo-Poderoso, eu chego diante de ti agora. Não com força, mas com fé. Eu reconheço a minha fraqueza. Eu reconheço que muitas vezes não sei o que dizer. Mas eu sei que tu ouves. Sei que tu não me rejeitas. Por isso eu clamo. Fortalece-me. Sustenta-me. Dá-me a autoridade que vem de ti. Eu quero orar como filho. Quero falar contigo como quem confia. Senhor, quebra agora tudo o que me impede de orar com verdade. Tira de mim o medo. Tira a culpa. Tira a vergonha. Eu sou teu. E mesmo fraco, eu escolho confiar. Mesmo sem palavras, eu escolho ficar na tua presença. Eu creio que o teu Espírito intercede por mim. E por isso, eu não estou sozinho. Eu sou teu. E tu és o meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Respira fundo. Deixa essa oração entrar em ti como bálsamo, como refrigério, como força nova, porque é isso que Deus está a fazer agora. Ele está a restaurar a tua voz. Ele está a lembrar-te que tu ainda podes orar com poder, que o céu ainda escuta, que a tua vida ainda tem propósito, que a tua oração ainda move o coração de Deus. A autoridade não é grito, é rendição. É saber que mesmo no meio da fraqueza, tu ainda podes dizer, Pai, eu confio. E o céu responde, e o inimigo recua, porque um filho rendido é um filho perigoso para as trevas. Um filho que, ora mesmo cansado, mesmo abatido, é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Não pares agora, não desistas. Levanta-te, continua a orar, continua a crer. E lembra-te, tu não precisas estar forte para orar. Tu precisas apenas estar disposto. Deus faz o resto. Deus multiplica a tua fé. Deus transforma o teu clamor em milagre. E o que hoje parece impossível, amanhã será testemunho. Porque Deus ainda responde. E Ele começa por dentro, no silêncio, na fraqueza, no quebrantamento. E quando tu menos esperares, tudo vai começar a mudar. Chegaste até aqui. Ouviste verdades que tocaram áreas escondidas do teu coração. Foste confrontado com silêncios, dúvidas, feridas antigas. Enfrentaste pensamentos que queriam te parar. Mas mesmo assim, continuaste.
E isso é fé. Isso é o princípio da vitória, porque a verdadeira fé não é ausência de luta, é a decisão de continuar mesmo com dor. E hoje, depois de tudo o que já oraste, ouviu e refletiu, chegou o momento de libertação total. Chegou o tempo de romper o que ainda está travado. E essa oração final será como uma chave espiritual para destrancar cadeias invisíveis. Talvez tu não saibas, mas há batalhas que se vencem apenas com posicionamento. Há ciclos que se repetem porque nunca foram enfrentados com autoridade espiritual. E talvez tu estejas a viver exatamente isso agora. Sentes que por mais que te esforces, há algo invisível a te puxar para trás. Sempre que uma porta está prestes a se abrir, ela se fecha. Sempre que dás um passo à frente, algo te bloqueia. Isso não é apenas natural. Isso tem uma raiz espiritual. E hoje, essa raiz vai ser arrancada pela oração, pela fé, pelo nome de Jesus. Muitos vivem presos a palavras lançadas no passado. Palavras ditas em momentos de raiva, traumas familiares, pactos inconscientes, emoções reprimidas. Tudo isso pode se transformar em prisões espirituais. E quando não tratamos isso com Deus, começamos a achar que a vida é mesmo assim, que fracasso é normal, que tristeza é rotina, que travamento é parte da caminhada. Mas não é. A tua alma foi criada para fluir. O teu espírito foi desenhado para crescer. E tudo o que impede esse crescimento precisa ser confrontado com oração. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10:4 que as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Pensamentos repetitivos, mentiras que acreditamos, vícios emocionais, prisões que construímos sem perceber. E só há uma forma de destruí-las, com armas espirituais. A principal delas, a oração alinhada com a palavra. Uma oração que não apenas pede, mas declara. Que não apenas chora, mas rompe. Que não apenas clama, mas liberta. Hoje, o Espírito Santo vai te conduzir a esse tipo de oração. Tu não estás aqui por acaso. Este momento não é só mais um vídeo. É um encontro entre a tua alma e o céu. É um altar invisível a ser erguido no teu interior. E quando este altar se acende, toda a treva que estiver à tua volta perde força. Quero que tu entendas algo agora. A libertação não começa no exterior, começa por dentro. Quando a tua mente muda, o teu ambiente muda. Quando o teu espírito se alinha, a tua casa se alinha. Quando a tua oração se eleva com fé, o inferno treme. Por isso hoje, não vamos apenas orar. Vamos nos posicionar. Vamos declarar a libertação como quem toma posse. Como quem diz, chega. Daqui, eu não passo. A partir de hoje, tudo muda. Fecha os olhos por um momento. Visualiza agora as áreas da tua vida que mais têm sido atacadas. Onde sentes peso? Onde há repetição? Onde tu sabes que há algo espiritual a travar os teus passos? Entrega isso agora a Deus, mas não como quem apenas espera. Entrega como quem sabe que a resposta já começou. E antes de orarmos, ouve esta promessa de Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isso não é poesia. Isso é profecia. Deus vai à tua frente. Ele abre o que está fechado. Ele destrava o que ninguém pode destravar. Mas para isso, tu precisas fazer a tua parte. Orar com fé. Falar com autoridade. Recusar a passividade. Rejeitar o conformismo. E declarar: minha vida vai destravar em nome de Jesus. Há uma unção de recomeço disponível agora. Uma nova estação pronta para se manifestar. Mas ela não vem automaticamente. Ela vem quando tu te posicionas. Quando tu te levantas por dentro. Quando tu fechas a porta do passado com coragem. E abres o futuro com fé. Então, eu convido-te agora a fazer isso comigo.
Respira fundo. Silencia a alma. Coloca a mão sobre o peito se quiseres. Este é o teu momento com Deus. Não é sobre emoção. É sobre decisão. Esta oração é profética, e ela vai marcar o fim de um ciclo e o início de outro. Ora comigo agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti neste momento, com tudo o que sou e tudo o que ainda preciso ser. Eu reconheço que há áreas da minha vida que estão travadas. Eu reconheço que há ciclos que se repetem, situações que se arrastam, portas que não se abrem. E eu confesso, estou cansado disso. Eu não quero mais viver travado. Por isso, eu clamo a Ti, com fé, com verdade, com autoridade. Senhor, entra nas áreas mais profundas da minha alma. Quebra agora toda a fortaleza espiritual. Cancela todo o laço emocional que ainda me prende. Liberta-me de palavras malditas lançadas sobre mim. Quebra pactos inconscientes. Destrói medos antigos. Restaura a minha identidade. E leva-me para uma nova estação. Em nome de Jesus eu declaro: o que me prendia já não me prende mais. O que estava bloqueado começa a fluir. O que era atraso se transforma em aceleração. Em nome de Jesus, eu sou livre. Eu sou filho. Eu sou herdeiro. E nada vai me impedir de viver o que Deus preparou para mim. Eu tomo posse da minha libertação e abro os meus braços para receber tudo o que o céu tem para me entregar. Amém. Respira. Recebe. Fica nesse lugar de paz por um instante. Algo foi quebrado agora. Algo invisível, mas real. Tu podes não ver, mas vais sentir. Nos próximos dias, Deus vai começar a mostrar os frutos dessa oração. Portas vão se abrir. Pensamentos serão restaurados. Caminhos serão alinhados. Porque tu oraste com autoridade. E a tua oração subiu como perfume agradável diante de Deus. Este é o teu tempo novo. Esta é a tua estação de cura. E se vierem dúvidas depois, volta aqui. Ora de novo. Declara de novo. Porque a libertação não é um evento. É um processo. E cada vez que tu oras com fé, esse processo avança. Até que o novo de Deus se torne realidade completa na tua vida. Tu não voltas mais para onde estavas. A partir de hoje tu avanças. E tudo o que estava travado começa a fluir.